Vamos falar sobre gordurinhas. Todo mundo se incomoda com uma gordurinha aqui, outra ali, não é verdade? Às vezes você fala, não, eu gosto, eu não queria ser magrinha, mas eu não queria ter essas que pulam, que sobram na roupa. Mas, gente, vai além da questão estética. A gente precisa lembrar que as gordurinhas podem, de fato, trazer riscos para a nossa saúde. E quem vai explicar sobre tudo isso e conversar com a gente, puxar a orelha, é o gastrocirurgião e endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu Alegria de te agradeço. receber, viu? Eu adoro estar aqui sempre. Vamos lá, doutor. Falar de gordurinhas localizadas. Falar de gordurinha já assusta o pessoal, né? Não são inofensivas como muita gente pensa? Ah, não. O pessoal acha que pode estar fora do peso, pode não se preocupar com essas gordurinhas que estão por aí, mas elas, na verdade, já estão trazendo sinais de que alguma coisa não está indo legal no seu organismo, né? Discutimos aqui bioimpedâncias das pessoas, a gente é importantíssimo entender como que a gente está com a nossa massa magra, com o nosso índice de gordura corporal, porque não é simplesmente estar num local, na perna, na barriguinha, né? Significa que lá dentro também no seu organismo não está legal. Ah, porque o que a gente vê é só uma parte. Lá nos órgãos internos tem gordura também. Também tem. E você tem, assim, aquela gordura que está lá dentro das vísceras e próximas. Você tem a gordura que já está atacando o fígado. Então, quando a pessoa começa a ter gordura localizada, é porque você já está com excesso de peso no seu organismo. Então, você começa a se alimentar errado, começa a comer muito açúcar, muito doce, muita fritura. E a pessoa começa a acumular, né, Cláudia? Então, ela vai acumulando. Tudo que a gente se alimenta e não gasta, o organismo ele reserva. O que é essa gordura? É você que está comendo mais do que você precisa, e aí o seu organismo ele não tem o que fazer com isso. Isso vira gordura. Quando começa a aparecer a gordurinha do lado, na barriga, homem e mulher, a gente pode discutir, né? O armazenamento é até um pouco diferente, mas significa que você já não está dando conta disso. Então, ou é a ingesta que está muito alta, ou você não está fazendo atividade física, você não está queimando, porque a gente precisa se alimentar. A gente precisa do alimento para ter energia, para acordar, piscar, se movimentar, trabalhar. Só que o que é em excesso, a sobra, vai engordando. E a pessoa começa com essa gordurinha localizada, mas se já está aparecendo aqui na pele, é porque lá dentro os órgãos já estão, todos eles, inflamados e com excesso de gordura, em volta do intestino, em volta do seu coração. Aí você começa a ter as pernas, né, com excesso de gordurinha, vai ter com que o seu sangue tenha mais dificuldade para circular, a pessoa começa a ter hipertensão arterial, porque o coração, ele precisa bombar, né? Para o sangue correr no seu corpo. Se você está no seu peso, a força é uma. Se você está fora do peso, a força do coração tem que ser maior. Por que é pressão alta? O que é pressão alta? É a pressão que o coração tem que exercer para vencer o seu organismo, né? Vencer o que você tem de peso corporal. Então, cuidado, porque quando aparece essa gordurinha, alguma coisa não está legal. Olha lá que interessante. Às vezes a gente não entende, né? Você falou de pressão, uma coisa que eu, por exemplo, Entendia porque não a pessoa tem, entendia. né? Então, a hipertensão tá ligada à obesidade. Muito, né? Existem aquelas situações de hipertensão essencial, problemas renais que a pessoa tem, etc. Mas hoje, a grande maioria das pessoas que estão hipertensas estão vinculadas com a obesidade. Mas é isso, o excesso de peso, o seu organismo ele fica inflamado. Ele já trabalha num processo que a gente fala de inflamação o tempo todo. O peso nas pernas, no seu corpo, para você caminhar, a pessoa está fora do peso, não é difícil caminhar, é difícil se locomover, para subir no ônibus. Imagina o seu coração, o exercício que ele tem que fazer. Então, quando você emagrece, rapidamente a maioria dos pacientes se livra do remédio. Nossa, doutora, eu comecei a perder peso, eu estou sentindo que o meu remédio eu estou ficando com a pressão baixa. Não, é porque agora o teu coração está te agradecendo que você perdeu esse peso. Então, é importantíssimo as pessoas vincularem que a obesidade vai trazer uma série de diabetes, o fígado gorduroso. No futuro, Cláudia, hoje, quem tem gordura no fígado é mais preocupante do que o alcoolismo para quem está com cirrose, por exemplo, para transplante. Hoje existe um número grande de transplantes hepáticos por gordura no fígado. Agora, é interessante, né? A gente foi para as ruas para saber se as pessoas andam incomodadas com essas gordurinhas. E
Não, cada Tem de pessoa é de um tudo. jeito, né? Tem de tudo, a gente vai conferir agora, Que porque é até legal. engraçado. Vamos lá. Só avisa pra Andressa fazer alguma coisa engraçada, tá? Quem lembra? Tá? Tirar um pouco de riso do povo. Pois é assim mesmo, né? Cada um de um jeito, mas vamos que vamos. A gente Exatamente. entendendo Muito lá que é interessante. importante já é um passo para a gente querer a mudança, né? Eu me lembro uma vez da gente ter feito uma entrevista aqui que até medimos a circunferência abdominal dos meninos e Os tal. homens, principalmente. Isso tem uma relação com problemas do coração? Sim, totalmente. Hoje, inclusive a classificação de obesidade, alguns conceitos estão mudando. Nós teremos agora em setembro um congresso em Londres, depois outro em Santiago, no Chile, sobre obesidade mundial e essas classificações. Ficava muito na questão do peso, né? Ah, o peso X eu estou fora do meu peso. Depois veio o índice de massa corpórea, que é fazer a relação do peso à altura da pessoa. Mas não é só isso importante. Hoje, você se cuida o tempo inteiro, tem uma bioimpedância. A bioimpedância já mostra a quantidade de água no corpo da pessoa, a quantidade real de gordura que ela tem. Porque isso começa a mudar o conceito da obesidade. Porque a pessoa pode estar com 100 quilos e não está fora do peso dela, por exemplo. Eu tenho 1,90 m, estou com 100 quilos, só que eu malho muito. Michael Tyson, o índice de massa corpórea é elevadíssimo, só que é músculo puro. Então, esses conceitos mudaram. E a circunferência abdominal foi um índice do pessoal da cardiologia, principalmente, e esse valor da circunferência indica os riscos aumentados para hipertensão arterial e para doenças coronarianas. Então, a pessoa que ela vai aumentando a circunferência abdominal, significa que ela está tendo mais gordura localizada nessa região. E nas vísceras também, né? E aí, exatamente, se está engordando aqui, lá nas vísceras, lá dentro também está engordando. O homem é o que concentra mais essa gordura abdominal, né? Ele tá com a barriguinha lá, doutor, eu também, essa barriga para mim tá tudo bem, eu não me importo, eu não ligo. Mas o aumento disso, lá dentro, você vai começar a trazer prejuízo. Então, começou-se a se medir muito essa situação da circunferência abdominal, principalmente do ponto de vista cardiológico. Me conta uma coisa, doutor. Eu já ouvi vários médicos falando que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, tem que ter controle pro resto da vida. Perfeito. Eu queria tentar entender. A gordura, ela é formada a partir de uma célula de gordura? Isso, E legal. mandando embora essa gordura, a célula continua ali, tipo murchinha? Como é que é isso? Como é que funciona? Por que é crônico? Porque a obesidade, a nossa célula, ela tem uma capacidade de armazenamento de gordura. As células do corpo em geral, né? Então, o que acontece? Não a célula do músculo cardíaco, não, mas a célula que está aqui na sua pele, a gente tem um tecido de gordura que nós precisamos dessa gordura por vários sentidos. A gordura, ela também é importante. O colesterol também faz parte da nossa alimentação para desenvolver o nosso funcionamento do nosso organismo, a gente precisa da gordura. Ela também é importante como capa de proteção. Ela que nos dá o abrigo do calor do nosso corpo. Por isso que os magrinhos sentem mais frio e os gordinhos mais calor. Exatamente. Então, o magrinho morre de frio lá porque a capa de gordura dele é menor. O gordinho sente menos frio porque tem uma capa maior. A gente tem que ter equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. Então, essa célula está aí. Está em você, para sempre. Então, quando a gente come demais e não tem aonde ir gastar essa energia, comi muito, gastei muito. Legal, empatei o jogo. Comi muito, fiz pouco exercício. Sobra. Essa célula cresce, a gordura cresce dentro da célula. Então, é a mesma célula que aumenta e diminui. A célula vai estar lá para sempre. Por isso que é uma doença crônica, você não tem como tirar essa célula. Ah, doutor, mas eu fiz uma lipoaspiração. Tudo bem, você removeu o excesso de gordura, mas as suas células vão continuar lá. Se você não se cuidar, essa célula vai voltar a inchar, crescer. Então, o que a pessoa quer é o efeito sanfona, né? Nossa, doutor, eu emagreço e engordo, emagreço e engordo. Né? Verdade. Porque a célula continua lá, Cláudia. Então, a célula está lá, você comeu demais, a sua célula aumenta gordura. Você faz regime, fecha a boca. O que acontece? O nosso organismo precisa queimar. Precisa queimar caloria todo dia. Se você não mandar pela sua boca, ele vai pegar essa gordurinha e começa a reduzir. E as primeiras que ele reduz é da parte interna. Por isso que às vezes a pessoa fica meio desiludida que está emagrecendo, porque fala, ah, doutor, mas eu ainda não vi um resultado efetivo,
né, na barriguinha. Por quê? Mas lá dentro, Ah, lá dentro já emagreceu. o seu coração, o seu fígado, eles todos já estão te agradecendo. Tudo vai melhorando. Então vem de dentro para fora. E aí depois essa capa de gordura que você aqui ganhou, quando você faz uma atividade, você faz um regime sério, você começa a consumir. Mas essa célula vai continuar lá. Você pode ficar 5 anos magrinha. Se você um dia tive uma crise de ansiedade, né? As Andar, a pessoas... célula tá ali pronta para inchar de novo. É isso aí. Agora, você falou de lipoaspiração. Eu já vi umas pessoas que nitidamente fizeram a lipoaspiração no passado e engordaram. E aí elas ficam maiores, onde provavelmente elas não fizeram. Eu já vi pessoa gordinha, com a barriga chapada assim, só que larga. Com um braço maior, um bumbum maior também. Porque na lipoaspiração, por isso tem que ter cuidado para o futuro, porque você retira essas células, né? Então uma parte do seu organismo fica sem, mas você não retira tudo. O que ficou do lado, geralmente a pessoa acaba tendo esse tipo de deformidade mesmo. Porque aí em volta cresce e uma parte que ficou sem nada que você retirou. Mas aquilo que eu disse, então doutor, eu posso retirar todas as células de gordura do meu organismo? Não dá, Primeiro que é né? impossível. Né? Então eu vou fazer uma lipo... Não, não é impossível. O nosso organismo ele vai repondo, mas não na mesma velocidade do que já existia. Às vezes precisa tomar cuidado porque a pessoa realmente fica com uma deformidade corporal se fez algum tipo de alteração. Então, fez uma plástica, acho legal, né? A pessoa eleva a autoestima, a pessoa se sente bem. Doutor, eu perdi peso. Tem pacientes muito obesos, a gente já cuidou juntos de pacientes muito obesos que depois precisa recuperar o braço, a flacidez nas coxas. É legal, a barriga não tá legal, né? Fica aquele avental. Então, eu acho muito interessante. As mulheres querem fazer uma escultura no corpo para definir, mas cuidado, porque a cirurgia plástica e a gente, quando a gente fala com cirurgiões plásticos que têm autoridade, ele nunca vai operar a pessoa que está fora do peso. Ele fala, você precisa emagrecer. Eu recebo muito pacientes de cirurgiões plásticos, amigos nossos, que, ó, Edu, emagrece essa paciente, porque senão o meu resultado não vai ser tão efetivo. Hoje você é especializado em emagrecimento. Em obesidade, né? Em obesidade. Qual que é o método mais assertivo hoje para tratar uma pessoa que está obesa? Essa é uma pergunta muito legal e a gente fala isso nos congressos, né? Qual que é o tratamento ideal? Primeiro, o tratamento ideal é você aí que está me assistindo, você como paciente procurar o médico e a gente te entender. Então, existe o paciente ideal. Aí, para cada paciente, a gente vai ter que determinar de acordo se ele tem doenças associadas ou não, o peso que ele está. Se é um super obeso, às vezes, a melhor método é realmente a cirurgia bariátrica. Mas nós temos tratamento por endoscopia, nós já falamos aqui, você já acompanhou pacientes meus juntos na faculdade, que é balão intragástrico, por exemplo, ou a sutura endoscópica, para esses pacientes que têm sobrepeso, que têm uma obesidade leve, para evitar que você ganhe muito peso. Então, o método assertivo, hoje, medicações, um monte, né, por aí, é um de um lado, tirzapatida, semaglutida, procura o médico. Porque senão você vai gastar um dinheiro, às vezes, absurdo num tratamento que não vai te trazer efeito nenhum. Ou você vai buscar um tratamento que daqui 6 meses você vai perder tudo. Então, a orientação pode ser que, às vezes, eu já peguei, Cláudia, meninas que eu falei, você precisa fazer exercício um pouquinho só. Você precisa perder 3 quilinhos, a sua bioimpedância está legal. Você só de conversar, dar um apoio psicológico, você não precisa gastar dinheiro em farmácia, ir para centro cirúrgico fazer procedimento. Então, é importante a gente fala, o paciente é 100%. Entender você, o que você precisa, que é o que a gente faz no consultório, e aí sim propor. Aí a gente tem um leque de tratamentos, que é importante, né? As pessoas falam, mas eu fui no médico é porque eu estou falhando. Nossa, você não tem vontade, né? As pessoas são muito, na obesidade, muito criticadas. Não é fácil emagrecer. Não é fácil. Não é vergonha para ninguém procurar o médico e achar, doutor, eu vou fazer o tratamento, mas acho que eu não vou contar para ninguém. Por quê? Conta. É ruim quem não procura o médico. Aliás, eu acho até que é importante contar, né? Pensando, por exemplo, em adicção, que muitas vezes a obesidade vem por conta da compulsão alimentar. É importante falar, estou em tratamento, estou evitando os excessos, estou tomando cuidado para não pegar um gatilho e cair de novo, né? Psicologicamente te fortalece, as pessoas vão te incentivar, não vão ir contra você. Então um tratamento assertivo começa aqui, né? Isso aí, acertou. Sabe tudo. Vou voltar já para perguntas e respostas, tá bom? Combinado. Então a gente fica aí 3 minutinhos com a possibilidade de caprichar lá no Vida Melhor Oficial e eu volto já com o Dr. Eduardo Greco. Até. Produção, por favor, vamos liberar aqui as perguntas.
porque a gente precisa aprender com o doutor Eduardo Greco, né? Legal. Para fazer um procedimento nem tanto invasivo, você falou do balão, Isso. que é um procedimento endoscópico, a pessoa pode estar com muita obesidade ou tem que ser menos? Como é que funciona? Esses tratamentos por endoscopia, tanto o balão quanto a sutura, a indicação mais precisa são pacientes com obesidade leve ou sobrepeso pela quantidade de perda de peso, em torno de 20% de média de perda de peso. E uma bariátrica? A bariátrica é o dobro, uns 40%. Mas a gente tem pacientes muito fora do peso que não querem uma cirurgia bariátrica, que tem medo de uma cirurgia bariátrica. Então, o balão está indicado? Tá, você pode fazer o balão e às vezes esses pacientes dão resultados maravilhosos. Ele inicia um processo de perda de peso, perde 20%, anima, vai para educador físico, vai fazer O negócio é atividade física. animar, a cabeça. Exatamente. Então nós temos vários pacientes que não fizeram a cirurgia e que os resultados com endoscopia foram maravilhosos. Então a gente pode também propor para esses pacientes. Perfeito. A Eduarda, sua xará, Claro. Eduarda Garcia diz, boa tarde, massagens e tratamentos estéticos realmente ajudam a eliminar gordura localizada ou é efeito temporário? Exatamente, isso é uma questão bem importante. É legal fazer, né, os tratamentos estéticos, a massagem, mas a célula de gordura está lá. Então isso desincha o corpo, né? Você às vezes tem excesso de líquido, edema, a parte estética isso vai ajudar, então precisa procurar exatamente o que você está utilizando, porque se você não fechar a boquinha lá depois e emagrecer, a gordura vai lá. Tem bastante tratamento de crio que ele faz, a célula, ela reduz, né? Você congela a célula, esfria, tá mais frio, você sente que ela encolhe. Mas se você não cuidar da sua alimentação, essa célula vai expandir de novo e você vai voltar a engordar. Viu? A Mônica Teles está perguntando, perder gordura localizada depende mais da alimentação ou dos exercícios? Essa gordurinha menor vai ser a atividade física. Então aquele paciente ele perde muito peso, a gordurinha que fica aqui na barriguinha e etc, na perna, você vai ter que fazer bastante exercício para começar a substituir essa gordura pela massa magra, que é ganhar musculatura. Ganhar musculatura, né? Então vai ser muito importante, mas claro, sem emagrecer, né, sem fazer a dieta, isso também não vai desaparecer. Mas quando a gente ganha músculo, a gente tem mais fome, né? Isso é uma coisa importante, porque quando você faz atividade, você começa a ganhar musculatura, você vai ter fome. Por isso, o acompanhamento nutricional, Cláudia faz muito bem, que é no sentido que vou comer. É estar com fome, pessoal, não significa ter vontade e comer sempre com vontade, né? Então a gente às vezes come, mas é a vontade, a fome já foi embora. Tem um exemplo clássico para os meus pacientes, Cláudia. Você, quantas vezes na vida você já comeu uma sobremesa com fome? Nunca. Pronto. Sobremesa é sempre sem fome, né? A gente Mas almoçou. é a vontade, a gostou, É já verdade. almoçou. Então assim, a gente precisa, não é que está proibido, né? Mas a pessoa quando está emagrecendo ou tem essa situação, é importante tomar cuidado, tratar, que é a cabeça. Eu estou com fome, eu estou com vontade de alguma coisa, né? Então a gente come muito e ganha peso pela vontade. Muito bem. Próxima pergunta é da Helena de Souza. Olá, boa tarde. A prática de aeróbico em jejum realmente ajuda a queimar gordura localizada ou não faz diferença? O importante é fazer a prática do aeróbio. Você precisa fazer exercício. A questão do jejum não muda. Eu até recomendo que isso não seja realizado. É importante para você ir fazer uma atividade física, você ter se alimentado. Claro, você não vai comer uma lasanha, uma feijoada e fazer exercício. Mas você tem que tomar o seu café da manhã nutritivo e fazer exercício. Ah, doutor, eu treino no final do dia. Então você tem que ter um almoço tranquilo e antes de ir no treino, esses pré-treinos que existem, essas situações, se você tomar para treinar, não tem problema. Porque a pessoa não pode ficar ingerindo proteínas, porque tem muita caloria e não treinar. Então, é importante você estar alimentado para desenvolver melhor. Né? Porque tem profissionais que falam, é bom treinar em jejum, o metabolismo fica mais acelerado. Não existe comprovação científica. Não existe comprovação científica e você tem que dar para o seu organismo uma certa energia. Ele vai queimar o excesso, você não vai dar um monte de alimentação. Você comeu uma fruta, você tomou o seu suco de manhã e vai treinar, né? Não é para tomar aquele café da manhã de um hotel que você está no domingo, mas vai treinar alimentado, é melhor. Olha, a Gabriela diz assim, tem uma amiga que come de tudo e nunca engorda. Enquanto eu, se exagero um pouco no final de semana, já percebo a roupa apertando. Isso tem a ver com o metabolismo ou existem outros fatores que influenciam nessa diferença? Isso é uma coisa que a gente depara muito e, claro, existe uma realidade genética das pessoas, isso existe.
Então, a obesidade, o fator primordial é dieta, é a alimentação. É a nossa alimentação que faz com que a gente engorde. Mas tem genética. A gente vê que tem família que o gene não tem, a pessoa não engorda. Não engorda, né? Eu me lembro que na minha adolescência, eu andava com uma amiga minha, a Tatiana, um beijo pra ela, que eu amo muito. E aí a Tati comia bastante. Ela comia um crepe doce, um crepe salgado. E aí eu falei, bom, se ela pode, ela Também tem um corpo perfeito, eu também posso. E aí tudo que ela comia, eu comia também. Resultado, eu engordei e ela continuou lá com o corpo E dela. aí já existem estudos mostrando de genótipo e fenótipo, que a gente fala que é o gene e como isso é transmitido para a pessoa ser a formação corporal. Então, 25% das pessoas têm esse genótipo e fenótipo do magro. Ou seja, ele tem menos célula de gordura, menos célula que vai aumentar a gordura. Os outros 75% vai estar do gene que vai ganhar peso. Aí tem aquele que comeu qualquer coisa e engorda, e outros que vão precisar de um excesso. Então, existe hoje, mas a maioria da população tem o gene que vai engordar. Então, Agora é interessante, né? Porque quem é muito magrinho não gosta, normalmente não gosta também, né? Eu recebo mensagens de telespectadoras que falam, eu queria tanto engordar um pouco, eu sou muito magra, eu tô pesando quase 39 quilos, 40 quilos, e quer engordar e não consegue, também é difícil. Também existe o outro lado, às vezes a pessoa muito magra, e para conseguir ganhar por conta disso, ela tem dificuldade de ganhar massa muscular, ela tem dificuldade porque ela não tem essa célula, essa predisposição genética do outro lado. Isso também não é legal. Muito magro também não é legal. Bom, vou voltar aqui já porque a gente tem mais perguntas, tá bom? Pergunta na tela, produção. E vamos continuar aprendendo aqui sobre emagrecimento, gorduras localizadas. A Tawane Cardoso diz assim, olá, doutor, depois dos 45 comecei a acumular gordura na barriga, algo que nunca aconteceu antes. Por que isso ocorre mesmo em pessoas que levam uma vida saudável? Aí é o nosso metabolismo, né, Cláudia? A gente brincou aqui antes do programa já, né? Então, com 20 anos, 25 anos, o seu organismo é você está até em processo de formação e etc. A partir dos 40, 45, 50 anos, você já não tem um metabolismo tão acelerado. Por isso que vai ser importante manter essa sua vida saudável, manter a atividade física constante para você ter sempre esse equilíbrio e ter um corpo legal. O metabolismo está ligado à nossa quantidade de músculos? Sim, a musculatura é importantíssima. Por isso que a gente fala, vai fazer exercício físico, vai praticar, porque a musculatura vai necessitar de mais oxigenação, do seu metabolismo mais ativo. Por isso que a prática de exercício físico é fundamental, não é só para músculo, é condicionamento físico, né? Mas mesmo uma pessoa que tem bastante músculo, ela depois de um tempo precisa começar a comer menos, porque o metabolismo também fica lento ou não? Não, com muito músculo, esses atletas de alta performance, eles comem bastante, né? Mesmo depois de mais velhos? Mais velhos, se com para 50. de fazer atividade, você vê que a grande maioria começa o quê? Engordar, né? Porque ele acaba comendo a mesma quantidade de alimento, você vê grandes jogadores de futebol, atletas que depois de um período hoje estão todos fora do peso, né? Grandes por quê? Porque perderam massa magra, porque Perde perderam massa músculo, magra. pararam de treinar. Pararam de treinar e continuam comendo, porque aquilo que você disse, né? Doutor, eu treino, eu tenho mais vontade de comer mais, meu músculo requer mais alimento. Precisa, só que a pessoa para de treinar e continua comendo igual. Agora, fato mesmo, como a nossa telespectadora falou, passou Mudou. de uma determinada idade, a gente não pode ir. Só o que não engorda Respirou, é água. engorda, é verdade. Respirou, engorda. É isso mesmo. A Ana Rosa pergunta, é verdade que certos alimentos podem ajudar a reduzir gordura localizada ou isso é um mito? Não, você não vai ter um alimento ou outro que queima gordura, né? Senão as pessoas só comeriam isso, né? Então isso não existe. Come cenoura que você vai diminuir a gordura. Mas não. dizem que berinjela é bom. Berinjela, pimenta. então, alguns alimentos, não, berinjela é bom para reduzir colesterol ruim. Então, se você controla o seu colesterol, você vai evitar a formação de gordura ruim, né? Então, isso é mais Pimenta, ligado. gengibre, que falam que são termogênicos, eles Isso, ajudam. não, isso na verdade são antioxidantes. Esses alimentos e os alimentos saudáveis, os legumes, berinjela, você se alimentar, você vai desinflamar o seu organismo. E a obesidade é um processo inflamatório. Nosso organismo está o tempo todo inflamado. Então, quando você tem alimentação saudável, você começa a desinflamar e perder peso. A Fátima do Monte está perguntando, olá, o formato do corpo influencia onde a gordura vai se acumular? Não é bem o formato, mas o sexo, né? Então a gente sabe que existem diferenças, tem, né? O quadrinho passou aí pelo programa,
A mulherada, vocês sabem, a gordura mais localizada nas pernas, né? A questão do braço, quadril, a mulher tem muito mais gordura no quadril. E o homem, geralmente, é a gordura da barriga, aquela gordura que a gente fala centrípeta, que também é a mais preocupante, que é aquela gordura visceral. Que é aquela barriga dura. Aquela barriga dura, é super preocupante. Esther Mendes pergunta assim, por que algumas pessoas têm mais tendência a acumular gordura do que outras, mesmo seguindo hábitos parecidos? Ah, pergunta igual a gente fez ainda há pouco, comentou. né? É a genética que está aí não te ajudando. Pois é, vamos reclamar com o pai e com a mãe. Brincadeira. Vamos lá. Yasmin Medeiros, existe alguma diferença entre a gordura localizada que acumulamos por anos e aquela que surge de repente? A mais antiga é mais difícil de eliminar? Sim, isso é uma preocupação, porque tem a pessoa que ela a vida toda está fora do peso, né? Então ela vai acumulando essa gordura, a célula dela sempre inchada, inchada. Essa pessoa é mais difícil de você emagrecer e tratar, porque precisa mudar muito o hábito, mudar muito a rotina. É diferente da pessoa que é magra e estou gorda, né? Por uma situação de ansiedade, ou porque eu tive o filho e não consegui perder esse peso, doutor. Eu sou uma atleta, machuquei o joelho, estou 2 meses parada, ganhei muito peso. Então, a gente tem pessoas que foram magras sempre, que naquele momento, por erros de alimentação, estão. Então, essa pessoa que sempre foi magra, o tratamento é mais rápido, porque ela tem uma cabeça diferente, né? Ela come o que ela precisa. O gordinho da vida toda, ele gosta de comer, né? Ele é difícil ele entender essa mudança do hábito, então existe essa diferença. Estou me lembrando do pediatra do meu filho mais velho, que ele falava, pegava a barriguinha do Gabriel, nunca foi gordinho, né? Mas tinha uma barriguinha. Ele falava, essa barriguinha aqui precisa perder, hein, mãe? Dava um puxão de orelha, porque ele vai ter dificuldade com essa barriguinha pro resto da vida. É isso aí. É verdade? Mesmo criancinha? Você já tem que pegar os adolescentes e hoje, infelizmente, no nosso país, no mundo, hoje, né, a gente já conta aí que pelo menos 15% a 20% dos adolescentes já estão fora do peso. Mas essa preocupação precisa começar quando? Porque o bebezinho, ele é todo gordinho, isso né? não tem problema, porque isso é natural, né? Da alimentação materna, depois suplementação. O bebezinho, isso vai mudar, né? A gente vê fotos que depois muda Essa gordura, que é a gordura que vai levar pro resto da vida, é quando você vê a criança com 7, 8 anos. Já tem uma gordurinha, Já tem gordurinha, vai carregar. Então você não pode deixar alastrar, cuidado com a alimentação, estimula seu filho a fazer atividade física. Geralmente aquele menino que não quer ir na aula de educação física da escola, que come muita besteira. Não é proibido, né? Ah, meu filho adora pipoca, doutor, meu filho adora bolacha, tudo bem, mas se tiver na prateleira maçã, banana ou bolacha, ele vai escolher a bolacha. Então, é o momento de comer. Então, o adolescente precisa tomar cuidado já. A Agatha Marques diz assim, eu sou ativa, me alimento bem, mas sinto que as gordurinhas insistem em surgir na parte interna das coxas. Tem algum motivo específico para isso? Isso aí, Agatha. Meninas, né? Foi como a gente bem disse, né? Quando tem esse acúmulo de gordura, geralmente é quadril ou nas coxas. Aí, se for pouquinho coisa, você está no seu peso, é trocar isso por musculatura. É leg. Vai lá e manda a bala na academia. Não tem jeito. Olha, doutor Eduardo Greco, ele aqui fala a verdade e nos ajuda bastante. Obrigado. Você que está querendo emagrecer, marca uma consulta. Ele tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa, aliás, uma clínica maravilhosa. E você entra em contato até através do Instagram, tá? Que é Eduardo_Greco, com 2 Cs. Eduardo_Greco. Aí você já tem os contatos, link lá para você marcar sua consulta e começar o seu processo de ganhar mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigada, uma ótima tarde, um ótimo final de semana para você e para a família. Obrigado.